Fala galera do nono ano, beleza? Primeira coisa, desculpa a demora em postar esse vídeo pra vocês, tá? Final do ano tá muito corrido, então só agora eu consegui parar e gravar, tudo bem? Antes de apresentar uns exercícios a mais de revisão para PS para vocês, eu queria complementar a nossa aula sobre oceania, porque eu acabei esquecendo de apresentar alguns pontos importantes, tá? Então vamos lá. Eu queria começar falando com vocês sobre a economia da Oceania, beleza? E galera, já conversamos o que basicamente quem constitui a Oceania, né? É a Austrália e depois os conjuntos de ilhas, basicamente a Polinésia, a Melanésia e a Micronésia, beleza? Se olhar para baixo de vez em quando é que eu rabisquei algumas coisas aqui só para manter a ordem, tá? E não abrir muito a conversa para outros caminhos, tá? Então, de vez em quando eu vou olhar para baixo para ver se eu estou seguindo meu roteirinho, tá bem? Então, voltando, né? Quando pensamos na Oceania, a gente lembra da Austrália. Pessoal, a Austrália está dentro das 20 maiores economias do mundo. Então, quando a gente olha para esse continente e pensa na parte econômica, não tem como não pensar na Austrália. E, obviamente, que depois ela é seguida pela Nova Zelândia. Show de bola? Mas, pessoal, assim como toda economia desenvolvida, a Austrália tem um grande foco aonde? No setor de serviços. Então, é professor, é médico, é advogado, é programador e por aí vai, tá? Então, um grande foco no setor de serviços, lembrando, setor primário, agricultura, pecuária, extrativismo, tudo que vem da natureza, que é retirado da natureza. Secundário, indústria, tá? E terciário, serviços. Suave, gente? Então já entendemos que o setor de serviços é muito forte na Austrália. Show de bola. Mas é só isso? Não. Não. O setor secundário também é muito forte. A indústria também é muito diversificada na Austrália. Tá? Inclusive, essa indústria é muito focada na siderurgia, na metalurgia, indústria química, são muito presentes na Austrália, mas não só essas, como eu já falei, ela é diversificada. Esse setor secundário ele é muito diversificado. Então tem todo tipo de indústria na Austrália. Beleza, gente? E aí, quando nós pensamos na atividade primária, no setor primário, a gente tem que olhar para o restante das ilhas, beleza? Austrália e Nova Zelândia basicamente têm a sua economia e ela dessa forma, setor de serviços e setor secundário diversificado. Países desenvolvidos costumam ter essa estrutura econômica atualmente, tá? E aí quando a gente olha para o setor primário, aonde que nós o encontramos? Encontramos nos conjuntos de ilhas que possuem economias mais frágeis, economias que não são tão desenvolvidas, economias que não são nem de longe semelhantes à da Austrália ou da Nova Zelândia, beleza? Então vai ter um foco muito grande ali na Polinésia, Melanésia e Micronésia, na exportação de produtos primários, tá? Cacau, carvão, metais preciosos e por aí vai. Show de bola, gente, madeira e por aí vai, tá? Falar agora rapidamente sobre a população originária. Pessoal, como a gente já conversou, a Oceania foi o último território, o último continente a ser invadido pelos europeus, tá? Tanto é conhecido como novíssimo continente. Perfeito. Era um ambiente vazio? Antes dos europeus chegarem não tinha ninguém? Não, galera, peraí. Tinha a população originária, eram os aborígenes, tá? Eram mais ou menos 500 povos que viviam ali na Oceania. Austrália, Nova Zelândia e os conjuntos de ilhas. Pessoal, preciso dizer que essa população foi amplamente devastada, passaram por um processo de genocídio ou já conseguiram compreender como que funcionou o processo de colonização do mundo inteiro. É isso, né? Então, a partir do momento que os europeus chegam na Oceania, essas populações aborígenes, que geravam em torno de mais ou menos 500 povos,
passam por um processo de extermínio violentíssimo, tá? Assim como aconteceu no Brasil, assim como aconteceu em África, como aconteceu na Ásia, show? Falei Brasil, mas América Latina como um todo, beleza? E, obviamente, que as terras anteriormente ocupadas pelos povos aborígenes passaram a ser ocupadas pelos europeus. Para quê? Produzir produtos primários para serem vendidos lá na Europa, da mesma forma como aconteceu aqui no nosso Brasil. Beleza, galera? Show de bola, né? Fechei o complemento que eu queria passar para vocês e eu queria destacar algumas coisas, uma coisinha só. Voltando lá na parte de relevo da Oceania, eu comentei com vocês que esses relevos, que o relevo basicamente era constituído de dobramentos modernos, escudos cristalinos e bacias sedimentares. Os escudos cristalinos e as bacias sedimentares estão localizados basicamente na Austrália. Por quê? Porque a Austrália está localizada no meio da placa indo-australiana, o que nos lembra muito o Brasil. O Brasil está localizado no centro da placa sul-americana. Terremotos acontecem nas margens das placas tectônicas, quando as placas tectônicas estão se encontrando principalmente. Se você está no meio de uma placa tectônica, você está distante desses limites, beleza? Então você não sente tanto esses tremores. Se você não sente tanto esses tremores, você consegue ter tipos de relevo que são característicos de localidades tectonicamente mais tranquilas, ou seja, que não tem terremotos. Que tipos de relevos são esses? Escudos cristalinos, que são muito antigos, tá? São as formas de relevo mais antigas que existem no nosso planeta, os escudos cristalinos, e as bacias sedimentares, aonde estão depositados os sedimentos que vêm dos escudos. Beleza? Então, só para explicar o porquê dessas duas formas de relevo, escudos e bacias sedimentares, estarem basicamente concentrados na Austrália. Beleza, galera? Agora vamos para os exercícios. Esses exercícios vão estar todos aqui na descrição do vídeo, tá? Então depois vocês anotem, escrevam um gabarito que eu vou colocar aqui. Ah, professor, mas você falou muito rápido. Pausa o vídeo, desacelera, volta um pouquinho, vocês têm essa liberdade aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá. Questão de número 1. Quais são as principais características da economia da Oceania? Eu já falei aqui para vocês agora há pouco, tá? Alguns segundos atrás, inclusive. Setor terciário com muita força, setor secundário diversificado, deixando claro que essas características que eu acabei de falar são da Austrália e da Nova Zelândia. No restante dos países, que são basicamente os conjuntos de ilhas que compõem a Polinésia, Melanésia e Micronésia, nós temos a presença marcante do setor primário, tá? Produtos retirados da natureza. Então vocês podem escrever assim no seu caderno. Olhando para Austrália e Nova Zelândia, vírgula, olhando para Austrália e Nova Zelândia, o que predomina é o setor terciário, muito bem estabelecido, vírgula, assim como um setor secundário muito diversificado. Ponto. Embaixo escrevam o seguinte: ilhas, dois pontos, setor primário, ponto final. Beleza, galera? Então fizemos a número 1, vamos para a número 2. Comente sobre o relevo da Oceania, também acabei de falar sobre isso. Basicamente, o relevo da Oceania é composto por dobramentos modernos, que são aquele tipo de relevo característico de regiões tectonicamente instáveis. Vamos lembrar do que eu falei na última aula.
o Círculo de Fogo do Pacífico, aonde grande parte das ilhas que compõem a Oceania estão localizadas. Então nós vamos encontrar os dobramentos modernos nas ilhas que compõem a Polinésia, a Melanésia e a Micronésia, beleza? Mas não são só dobramentos modernos. Temos também escudos cristalinos e bacias sedimentares, beleza? Principalmente localizados aonde? Na Austrália, que está no centro da placa indo-australiana, beleza? Então vocês podem colocar assim no seu caderno. Este relevo é composto por dobramentos modernos, escudos cristalinos e bacias sedimentares, deixando claro, novamente, que os dobramentos modernos estão na Polinésia, Melanésia e Micronésia, nessas ilhas que compõem essas localidades, essas porções desse continente, que é o menor continente do mundo, beleza? E os escudos cristalinos e as bacias sedimentares estão localizados na Austrália, porque esta está no centro da placa indo-australiana, beleza? Pessoal, então já fizemos a 1, já fizemos a 2, agora vamos para a 3. Gente, como vocês vão ver, essa 3 ela é grande, né? Então eu vou passando meio que rápido, tá? Vou tentar ser rápido nessa. Vamos lá. 3. Marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Localizada no hemisfério meridional, ou seja, norte, a Antártida é um continente formado por uma extensa área coberta de gelo. Falso, tá? Meridional, Antártida é no sul, beleza? B. Em razão das condições climáticas, temperaturas abaixo de 0 graus Celsius, a Antártida não é habitada por seres humanos. Falso também, porque nós sabemos que ela é habitada, só que grande parte dessa população é composta por cientistas, por conta do que foi estabelecido lá no Tratado da Antártida de 1961, que estabeleceu que esta região, que esta localidade, tá, seria utilizada apenas para pesquisas científicas. Inclusive o Brasil tem uma base lá, que é a base Comandante Ferraz, instalada em 1984, justamente com o foco de desenvolver pesquisas científicas na Antártida, beleza? C, com extensão territorial de 13,2 milhões de quilômetros quadrados, a Antártida é o menor continente terrestre. Falso também, porque o menor continente terrestre é a Oceania, tá? E D de dado, a Antártida é banhada por 3 oceanos, Atlântico, Pacífico e Índico. V de verdadeiro. Mostrei, inclusive, essa foto para vocês em sala, tá bem, gente? Então, letra D, verdadeira. Vamos agora para o número 4. Comente sobre a importância da Antártida para o equilíbrio ambiental do planeta. Isso aqui é muito importante, gente. Infelizmente, eu esqueci de falar sobre isso com vocês em sala. Pessoal, mais ou menos 70% de toda a água doce que nós temos disponíveis no nosso planeta estão na Antártida. E nesse momento que nós vivemos, em que o aquecimento global cada vez fica mais complexo por conta da emissão de gases estufa, tanto da atividade industrial como principalmente do agronegócio, isso significa o quê? Isso significa que o planeta está aquecendo. Se o planeta está aquecendo, essas geleiras que retêm 70% de toda a água doce do planeta estão passando por um processo de degelo. E se estão passando por esse processo de degelo, isso significa que essa água doce vai entrar em contato com a água salgada do oceano, o que significa dizer que ela deixará de ser doce. Ou seja, estamos perdendo o maior reservatório de água doce que existe no planeta Terra. 2, tá? Porque existe também os lençóis freáticos, as zonas saturadas do solo, mas aí é uma outra aula que eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Mas, digamos assim, estamos perdendo um dos maiores reservatórios de água doce do nosso planeta por conta do efeito estufa, do aquecimento global. Show? Para além disso, com esse degelo das calotas polares,
O que tem ocorrido é que o nível dos oceanos está aumentando. Se o nível dos oceanos está aumentando, isso significa que alguns países, algumas ilhas vão sumir. Algumas regiões litorâneas vão sumir, ou pelo menos vão ser substancialmente modificadas, né? E, inclusive, isso entra na Oceania. A gente acaba retornando para a Oceania quando nós conversamos sobre os refugiados climáticos, quando nós conversamos sobre Tuvalu e Kiribati, em que, por conta do aumento do nível dos oceanos, essas ilhas basicamente estão sendo tomadas pelas águas. E a população está tendo que migrar para outras regiões, tornando essas pessoas, portanto, como refugiados climáticos. Tá? Então percebam como que tudo na geografia é conectado. A gente já tinha passado pela Oceania, fomos para a Antártida, e tivemos que voltar para a Oceania para entender um fenômeno que se desenvolve no planeta como um todo, um grande foco na Antártida por conta do degelo das calotas polares. Beleza? Então, é esse conjunto de fatores. Tem mais coisa, mas eu vou simplificar nesses 2 pontos, tá? Então escrevam assim no seu caderno. Essa importância se dá a partir da presença de mais ou menos 70%, a partir da presença de mais ou menos 70% de toda a água doce do planeta Terra nas calotas polares que constituem a Antártida, vírgula, além disso, vírgula de novo, com o degelo dessas calotas, vírgula, a partir do efeito estufa, vírgula de novo, temos o aumento do nível dos oceanos, promovendo a invasão de países e regiões litorâneas pelas águas dos oceanos. Ponto final. Beleza, galera? Vamos agora para número 5. Comente sobre a ocupação da Antártida. Beleza? Beleza aí. Pessoal, é que eu já comentei com vocês. A Antártida, ela só pode ser ocupada pelo que foi estabelecido pelo Tratado da Antártida de 1961 para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Existem algumas populações locais, mas aí ficam fora dessa estrutura, beleza? Por que esse tratado foi firmado? Porque o subsolo da Antártida ele é muito rico em minerais metálicos, como também em combustíveis fósseis. Temos ali petróleo, gás natural, temos chumbo. Tá? Então, para evitar essa exploração dessa região tão importante para os países, o Tratado da Antártida foi firmado em 61, beleza? Então, quando pensamos na ocupação da Antártida, temos que lembrar desse tratado e considerar que a ocupação desse território se dá a partir de pesquisadores, de cientistas de grande parte dos países do mundo. Tá? Então, você pode escrever assim no seu caderno. Essa ocupação se dá mediante a presença de cientistas, vírgula, algo estabelecido pelo Tratado da Antártida de 1961. Ponto final. Pessoal, fechamos os exercícios que eu queria passar para vocês. Novamente eu repito, todos esses exercícios vão estar na descrição desse vídeo aqui embaixo, tá?
vocês copiem esses exercícios, por favor, e respondam de acordo com o que foi debatido aqui, tá? Pessoal, se eu não vê-los na semana da PS, um forte beijo, tá? Eu tenho certeza que o ensino médio de vocês vai ser brilhante, porque vocês são pessoas brilhantes. Eu tenho muito orgulho de ter sido professor de vocês, de ainda ser professor de vocês. Sempre acreditem em vocês, de verdade. Vocês têm muito mais capacidade do que vocês imaginam que têm, beleza? Todo lado de vocês, tamo junto. E é isso, gente. Beijo no coração e até algum dia. Essa semana provavelmente eu vou ver vocês, tá? E outra coisa, não é porque tá no ensino médio que tem que parar de visitar a gente no Terezinha de Jesus. Vocês não são nem malucos de fazer isso, tá? Passa lá de vez em quando, dá um abraço na gente, porque a gente merece, tá? Então valeu, gente, ó. Beijo, fui, tamo junto.